Está começando agora na Rádio Conhecimento da Verdade, as ilustrações do Reino de Deus, com o pastor Joanribe Palharim. Prepare-se para ouvir o que Deus tem para falar com você. Nos Alpes suíços, vivia um adolescente que era muito revoltado, muito triste, muito solitário. Ele tinha um complexo muito grande, porque nasceu com 6 dedos em cada mão e também nos pés. Ele se sentia diferente por causa daquela quantidade extra de dedo. E ali, vivendo em solidão, arrumou o trabalho de pastor de ovelhas. E ele era muito fechado, sempre taciturno, calado, não tinha amigos, vivia somente com o seu rebanho. E era a época de inverno. E um pastor que passava por ali, querendo evangelizar esse menino que nunca ia na igreja, o chamou e disse: "Meu jovem, venha cá. Dificilmente você vai à igreja, mas eu gostaria que você memorizasse o Salmo de número 23, que tem tudo a ver com o seu trabalho. E neste Salmo, você vai encontrar também respostas para o seu dia a dia. Você vai compreender o amor de Deus. Você quer aprender o Salmo 23? E aquele jovem pastor disse: "Sim, eu quero." Então, pegue aqui o seu dedinho. Segure o seu dedinho com a mão. Diga comigo: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." E o jovem disse: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Muito bem. Agora segure com a tua mão o dedo anular. O dedo anular é aquele que fica ao lado do dedinho. Aí o jovem pastor segurou o dedo anular e o pastor disse para ele: "Repita comigo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas." E o garoto disse: "Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas." Muito bem. Agora, segure o seu dedo médio. O dedo médio é esse dedo maior que a gente tem na mão, é esse dedo do meio. Segure o dedo médio. Aí o jovem pastor segurou o dedo médio. Repita comigo: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E o rapaz disse: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ótimo, disse o pastor. Agora segura o seu dedo indicador. O indicador é aquele fura-bolo, né? Então o jovem pastor segurou o indicador. Memorize comigo. Repita: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E o jovem pastor repetiu: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ótimo! Agora segura o teu polegar. E o jovem segurou o polegar. Repita comigo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E o rapaz repetiu: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Muito bem. Agora, com esse dedinho extra que você tem, segure e repita comigo o último versículo do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E o rapaz disse: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E o pastor disse: tá aí, meu filho, esse é o Salmo 23, 6 versículos, viu só? Cada um é um dedinho da tua mão. E para que você continue memorizando, eu vou deixar por escrito para você, até você saber de cor. E o pastor escreveu o salmo ali à mão mesmo e deu para ele.
mostrando o versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aquele jovem pastor passou a ler o Salmo 23, sempre segurando cada dedo da sua mão. E dava certinho. E ele ria sozinho e dizia: por isso que Deus me fez com 6 dedos. Para o Salmo 23 caber inteirinho na minha mão. Que maravilha, Deus sabe o que faz. E ele, que antes era complexado, agora se tornou um rapaz mais alegre, fez amigos. Muito bem. Aquele pastor foi transferido da cidade e ficou um tempão sem aparecer. Alguns anos depois, ele estava visitando os Alpes suíços e se lembrou do menino de 6 dedos, que já devia estar um moço agora, com aproximadamente 20 anos. E ele foi procurar. E não foi difícil ter informações. Bastou perguntar: você sabe onde mora um pastor de ovelhas que tem 6 dedos? Aí, a pessoa que estava recebendo aquele pedido de informação disse: conheço sim, aliás, todo mundo aqui conhece. Ele antes era um rapaz triste, revoltado, mas de alguns anos para cá se tornou alegre, animado. E onde ele está, que eu quero vê-lo? Ah, só no cemitério. Como assim? É porque ele morreu. Morreu como? Bom, aconteceu o seguinte. Um dia uma ovelha do seu rebanho se dispersou e ele foi atrás da ovelha desviada. Só que para pegar a ovelha perdida, ele se arriscou muito, conseguiu recolher a ovelha, mas na volta, uma avalanche de neve o surpreendeu e ele foi soterrado e morreu congelado. Puxa, o pastor ficou tão triste. É verdade, ele morreu mesmo, morreu tão jovem. Pois é, morreu. Mas o que é mais interessante é que ele morreu congelado e na posição em que ele morreu, ele teve que ser sepultado. Ué, o que tem de mais? Não, o que tem de mais é que naquele momento em que o corpo dele foi achado, ele estava segurando com a mão o dedo indicador. Naquele momento o pastor compreendeu que a breve palavra que ele havia ensinado para o jovem pastor produziu fruto. E o pastor, percorrendo na imaginação aquele fato, lembrou-se que o dedo indicador que o jovem pastor morreu segurando era justamente do versículo 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quer dizer que ele, antes de dar o último suspiro, usou a fé e mostrou com o dedo indicador que ele acreditava em Deus, que ele não estava sozinho naquele vale da sombra da morte, que o Senhor estava com ele, que ele não temia mal algum e que estava morrendo salvo. Ao ouvir esta palavra, o pastor ficou muito emocionado e deu glória a Deus, porque com o dedo indicador ele ainda estava apontando para o céu, mostrando que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu pastor. Você acabou de ouvir mais uma ilustração do Reino de Deus, aqui na Rádio Conhecimento da Verdade. Que essa ilustração fortaleça a sua fé e edifique a sua vida.